Nós estamos numa série de mensagens a quem eu dei o tema de série Investimentos. Estamos no começo do ano e sempre o começo de um ano é propício para que você avalie os seus investimentos, avalie sua agenda, quem sabe reformule algumas coisas e estabeleça novos alvos. Mas, principalmente, você e eu precisamos pedir a Deus essa sabedoria para saber aonde investir, como investir, para não desperdiçar os seus recursos e não ficar fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. O diabo é muito especialista em encontrar ou em oferecer a nós alternativas à vontade de Deus. Nós podemos nos envolver em muitas coisas boas, mas não ser a vontade de Deus para a nossa vida. O que nós queremos e desejamos, sim, é investir naquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem concorda, diga amém. Então, hoje a nossa quarta mensagem, a primeira foi investindo na sua igreja. Você faz parte de uma igreja local, você precisa investir nesse lugar, porque Deus estabeleceu a igreja como esse lugar onde você vive, onde você se relaciona, onde você serve a Deus e serve uns aos outros. Então, primeiro investimento seguro, que vai dar um retorno eterno, é investir na sua igreja local. A segunda mensagem da série foi investindo aonde? Na obediência à palavra de Deus. O maior investimento que você pode fazer é não só ser um ouvinte da palavra, mas ser um praticante da palavra. Então, para você praticar, você precisa conhecer. E depois que você conhece, você precisa obedecer. Também, a terceira mensagem foi: invista na sua família. Não é sem razão que Satanás luta ferrenhamente hoje contra a família, mais do que em todas as outras épocas. A família é alvo do capeta nesses últimos tempos. Ele quer destruir a família de todo jeito, mas não vai conseguir, porque isso é uma ideia de Deus. É um fundamento que Deus colocou e ninguém vai conseguir destruí-lo. E hoje nós vamos ter a quarta mensagem da série, chamada Investindo na Sua Missão. Investindo na sua missão. Vamos dizer juntos? Investido em sua missão. Que missão é essa? Você tem uma missão? Qual é a missão da sua vida? O que você faz? Você está empenhado em quê? São perguntas que nós fazemos. Por exemplo, todos temos uma missão? Ou somente alguns têm uma missão? Ou somente alguns escolhem uma missão? Ou ainda, nós podemos escolher a missão da nossa vida? Ou podemos não escolher? E que implicações isso tem para as nossas vidas? Eu gostaria de ler o texto dessa noite principal. Está lá em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Vamos ler de 1 a 10. Vamos ficar todos de pé, por gentileza, enquanto você procura e abre sua Bíblia. Vamos ler juntos esse texto. Ezequiel, capítulo 47. Enquanto você abre sua Bíblia ou liga sua Bíblia e vamos ler juntos. Vou ler na versão NVI. Diz assim a palavra de Deus, e eu gostaria de pedir, por gentileza, que nos próximos minutos você não se movimentasse, você não se levantasse, a menos que seja absolutamente necessário. E também que você não, se você precisar sair, não utilize essa porta lateral, mas você possa utilizar a porta lá dos fundos. E enquanto lemos também, eu pediria que você tivesse toda a atenção à palavra de Deus, que diz assim: o homem levou-me
de volta à entrada do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, vê você isso? Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. E o Senhor aplica essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça por um instante. Coloque o seu coração no Senhor agora e peça ao Espírito Santo para trazer luz ao seu coração. Senhor, Tu és o Senhor da luz, Tu és a própria luz. E nós pedimos que mais uma vez o Espírito Santo venha nessa noite e nos ajude a entender, compreender, a receber revelação do Espírito, Senhor. Que essa palavra, Senhor, seja algo que alcance nosso coração, mais profundo do nosso ser, e a gente saia daqui, Senhor, alimentado, mas saia também daqui desafiado, saia daqui incomodado, Senhor, com a realidade, com a necessidade de sabermos e de obedecermos a Tua voz e sabermos qual é a nossa missão, por que estamos aqui, por que estamos nesse planeta, qual a razão de vivermos aqui, o tempo que vivemos. E eu oro para que o Senhor venha agora repreender toda ação contrária. Todo espírito contrário caia por terra agora e seja estabelecida a casa de Deus nesse lugar. Estabelecemos em nome de Jesus esse lugar como um lugar de adoração, de oração, lugar onde a Tua presença é bem-vinda, Senhor, e assim todos sejam tocados, abençoados para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, querido. Meus irmãos, todos nós precisamos não só saber qual é a missão da nossa vida, mas nós precisamos nos dedicar a ela. Muitas pessoas confundem a missão da sua vida com a sua profissão. Outros confundem a missão da sua vida com uma cruz que tem que carregar, um karma, como algumas pessoas falam, né? Um peso ou um destino que alguns carregam consigo, mas a missão da nossa vida não tem nada a ver com essas coisas. Até porque a Bíblia Sagrada nos ensina que em Cristo nós somos libertos de todas essas coisas. Em Cristo nós somos libertos de todo o peso do pecado. Em Cristo nós somos libertos de todo o karma do passado, de todo o peso, de todo o pecado que já cometemos. Nós já fomos libertos em Cristo Jesus. Portanto, nós somos livres a partir de agora para não só conhecer a nossa missão, mas para nos dedicar a ela. Quem entendeu, diga amém. Os discípulos de Jesus estavam preocupados com o seu futuro, como todo mundo fica e se pergunta, especialmente os jovens quando estão na idade, né, de escolher a faculdade ou o curso que vai fazer, se perguntam: para onde vou, o que vou fazer, que curso eu devo escolher?
E é natural que todos nós pensemos no futuro, porque o futuro, apesar de a gente não conhecê-lo, nós podemos manejá-lo, nós podemos prepará-lo. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso, a como semear para o futuro. Uma semeadura é sempre um ato, uma atitude do momento visando um futuro imediato ou longínquo. Assim também os discípulos estavam preocupados naquele dia que Jesus havia ressuscitado, já tinha passado 40 dias com eles, e eles estavam preocupados porque Jesus era o Messias, eles entendiam que Jesus era o Messias, mas havia uma questão prática, uma questão política, uma questão do seu país, que Israel estava escravo debaixo da bota militar romana, e eles perguntavam: Jesus, quando o Senhor está falando que o Senhor vai voltar, que o Espírito Santo vem, será esse o tempo em que tu vais restaurar o reino a Israel? Ou seja, esse será o tempo em que nós vamos deixar de ser escravos de Roma e seremos então um reino ou uma nação soberana? Jesus olha para eles e diz: olha, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas o que interessa, eu vou dizer para vocês agora. Em outras palavras, Atos 1:8, Jesus olha para eles e diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Você pode dizer isso comigo? Eu serei uma testemunha. Eu sou uma testemunha. Vire para o seu irmão e diga: você é uma testemunha. Diga para ele: eu sou uma testemunha. Eu até me lembrei de um negócio que mandaram para mim essa semana. Um negócio lá no WhatsApp, que o pastor Ricardo não manda ninguém repetir nada, não sei o quê. Falei: não, esse não sou eu. Eu mando repetir mesmo. Você repete se você quiser, mas é bom que você repita, porque quando a gente repete, a mente ouve e a gente estabelece uma verdade. Nunca vou pedir para você repetir uma mentira, eu vou pedir para você repetir uma verdade, algo que vai fazer diferença na sua vida. Então repita para você mesmo e para as pessoas que estão do seu lado: eu sou uma testemunha de Jesus, eu quero ser uma testemunha de Jesus. Foi isso que Jesus disse: vocês receberão poder para um propósito, para uma missão. Não é receber poder só para ficar fazendo para ter frio na espinha, para falar em outras línguas, para ser animado, para ser cheio do poder, cheio da unção. Mas para que isso? Para uma missão, para ser testemunha de Jesus. É para isso que o poder do Espírito Santo foi liberado sobre a sua vida. Não é para outra coisa. É para ter poder, para abençoar essas crianças e ter coragem de morrer como Elimar e Josenildo morreram para Deus, para que Deus, a partir da vida deles, eles sejam um canal do fluir do Espírito Santo para a vida dessas crianças e de milhares que através delas serão alcançadas para Cristo. Quem podia dar um aplauso a Jesus por isso? É para isso que o Espírito Santo veio, querido. O Espírito Santo vem para alinhar a minha vida e a sua. O Espírito Santo vem para conformar de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo vem para organizar a sua vida. Ele vem para te dar dons, ele vem para te dar o fruto do Espírito. E a Bíblia diz que ele veio para habitar para sempre em nós e através de nós fazer a vontade de Deus nessa terra. Quem vai poder se alegrar com isso? Agora, o Espírito Santo, querido, tem uma tripla ação na vida da gente. Jesus ensinando sobre o Espírito Santo, em João capítulo 16, ele diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que isso significa? Significa, primeiro, que ele nos convence do pecado. Que pecado? Ele não só nos convence dos nossos pecados pessoais. É claro que o Espírito Santo nos convence. É aquela luzinha que acende quando você peca, e ele acende aquela luzinha e diz: olha, isso não está de acordo com a palavra, você precisa se arrepender disso. Mas não é só desses pecados. O Espírito Santo nos convence do pecado. Qual é o pecado? O maior de todos, o grande pecado.
é o de não crer no Filho de Deus, no sacrifício de Jesus. Esse é o maior pecado, esse é o grande pecado. E o Espírito Santo vem exatamente para nos convencer de que Jesus é o único caminho. Quem vai dar glória a Deus por isso? Ele nos convence da justiça. Por quê? Porque sabemos, queridos, que hoje temos ouvido muita gente falar assim: isso é normal, todo mundo faz, está todo mundo fazendo, o mundo mudou, as coisas mudaram. Mas sabe de uma coisa? É por causa do seu testemunho que o mundo vai ver, que o mundo virá, que o mundo vai observar como é o correto procedimento. O mundo não vai ver através de anjos, porque o mundo não conhece, o mundo não sabe. O mundo precisa conhecer através de mim e através de Jesus, através de você, porque Jesus era o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Mas ele também nos convence do juízo. Um dia, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Jesus é amor, Jesus é uma bênção, Jesus é muito bom, Deus é muito amor, com certeza, mas Deus também um dia vai prestar contas. Todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Mas o texto que nós lemos, queridos, Ezequiel 47, fala de um rio. Um rio que sai do trono de Deus, sai do santuário de Deus, sai do templo. A visão é do profeta Ezequiel. Ele conhece a história do templo que havia estado em Jerusalém. Ele que já profetizou na época do exílio do povo de Israel. E ali ele vê uma visão, a água que começa a sair debaixo do trono, debaixo do santuário, e começa a correr em direção ao mar morto. Um rio está falando de águas. Aliás, a Bíblia fala muito sobre águas, fala muito sobre rios. É também uma das manifestações do Espírito de Deus, o fluir das águas. Mas acontece também que a Bíblia várias vezes nós vemos essa história do rio se repetir. Por exemplo, o salmista, no Salmo 86, versículo 4, aliás, Salmo 46, versículo 4, ele diz: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O salmista não vê esse rio, aliás, ele não fala nada sobre esse rio, ele nem consegue ver esse rio, mas ele diz que existe um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Daniel viu esse rio, o profeta. João, em Apocalipse, também diz que ele viu esse rio, um rio que corre e que às margens desse rio há plantas que dão frutos para a cura das nações. Irmãos, esses queridos profetas viram algo precioso que se cumpriria em Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento desse rio. Ezequiel viu, então, ele tem a visão desse trono de Deus, que a partir dali começa essa água a fluir. E ele diz também, a palavra também diz que o salmista declara em Salmo 86, se eu não me engano, 84, versículo 6, 4 a 6. Aliás, aquele texto que fala sobre quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Mas uma hora ele diz, versículo 5, feliz é o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados, porque ele, quando passa por um vale árido, faz dele um manancial. Diga para você mesmo, eu sou esse homem bem-aventurado. Eu sou essa mulher bem-aventurada. Por onde eu passar, eu vou transformar o lugar seco em lugar cheio de vida. Uma outra versão diz, aquele que passa pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes de águas. Você já imaginou você passando por um deserto e transformando aquele deserto num lugar cheio de vida? Tem gente que é o contrário, passa no jardim, quando sai fora está tudo seco, está tudo deserto, destruiu tudo. Quebrou o relacionamento, xingou todo mundo, profetizou miséria, murmuração, tudo que não presta. Você foi chamado para fazer o contrário. A missão da sua vida tem a ver com isso.
Você foi chamado para trazer luz onde tem trevas. Você foi chamado para trazer esperança onde ninguém mais tem esperança. Esse casal foi chamado para trazer esperança na vida dessas crianças que estavam todas condenadas. E ele está sendo um canal para trazer vida e esperança. E todos verão o que Deus vai fazer através dessas crianças. Serão todas missionárias para sair pelo mundo contando o poder de Deus que foi na vida delas e que vai acontecer na vida de milhares e milhões. Quem crê comigo, diga glória a Deus, profetize, dê um aplauso, faça barulho. Mas, queridos, se somos esses que por onde passam produzem mudanças, que onde a gente passa produz vida, por que existem tantos vales de Baca hoje? Porque há tantos vales áridos, secos, sem vida, pessoas morrendo sem vida, sem esperança. Do nosso lado, na caminhada da gente, sem frutos, sem vida, sem esperança. Mas eu creio que é porque ainda temos muitos impedimentos que nós ainda toleramos nas nossas vidas. É profético o que Jesus fez. Isso está lá em João capítulo 7, quando Jesus foi na festa dos tabernáculos. E ali quando ele chegou, ele que a princípio não quis ir na festa, mas diz o texto, em João capítulo 7, versículo 37, que no último dia da festa, a festa durava 8 dias, uma semana inteira. O último dia da festa era o dia mais importante. E ali, todo ano, na festa dos tabernáculos, o sumo sacerdote fazia um ato profético. Ele tomava um cântaro, descia as escadas do templo. Quem já foi a Jerusalém sabe a geografia disso. O monte do templo fica mais alto. Ele descia nas escadarias que havia na lateral, ia até embaixo do tanque de Siloé, enchia aquele cântaro e voltava para a região do templo. E ali em frente ao templo, do lado oriental, onde dá a vista para o vale de Cedron, que fica abaixo e em frente, ele subia naquela parte ali, de frente para o templo, e começava a derramar aquele cântaro de água, profetizando que aquela água deveria descer, como diz o texto que nós acabamos de ler, Ezequiel 47, que aquela água deveria ser derramada no lado oriental do templo. E aquela água descia pelo vale de Cedron, descia pelas encostas do deserto da Judéia, e descia em direção ao Mar Morto. E quem já foi e passou por ali sabe que é tudo deserto. E ao chegar no Mar Morto, encontra um mar completamente morto, totalmente morto, por isso que o nome dele é morto. Tem uma concentração de sal tão alta, 10 vezes mais sal do que o nosso Oceano Atlântico aqui em frente. Não tem vida nenhuma ali, não nasce nada, nenhum peixe, nenhuma bactéria, nada. Ali morre tudo, ali não tem vida nenhuma. E mais do que isso, nós sabemos que o Mar Morto está morrendo. O mar que era morto continua morrendo. Todo ano ele abaixa, vai secando. Está no lugar mais baixo da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. É a depressão mais baixa da terra, um lugar que não sai, não tem vida nenhuma. E o texto de Ezequiel 47 diz que este lugar, que essas encostas secas vão se tornar um lugar de vida. E quando essa água descer e tocar as margens do mar salgado, do mar morto, vai transformar essas águas num lugar de saúde, e haverá enxames de peixes de toda sorte. E esse sumo sacerdote, então, derramava essa água, profetizando o cumprimento dessa palavra, de que um dia haveria de se cumprir essa escritura. O que eles não sabiam é que nesse dia, no dia que Jesus, no último dia da festa, toma não só esse cântaro, ele não pega o cântaro como o sumo sacerdote falava, mas ele diz dessa forma: levantou-se Jesus no último dia da festa e exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão
rios de água viva. Vamos ler de novo. Quem crer em mim, versículo 38, vamos ler todo mundo junto. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, a pergunta é: o que Jesus pensa de você? Eu me pergunto isso, irmãos, o que Deus pensa de mim? Será que um dia eu vou ouvir de Jesus assim, como um pai se refere a seus filhos, ou a seu filho, ou a sua filha, cheio de orgulho, cheio de alegria, como se ele se recostasse assim numa poltrona daquela gostosa, põe as mãos assim para trás e fala: meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção. Ricardo, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Paulinho, ele era cheio das águas vivas. Ele foi um filho que me obedeceu. Será que você vai ouvir isso dele? Ou será que você vai ouvir: servo mau e negligente? Eu dei tudo que vocês precisavam, vocês nunca creram na minha palavra. Vocês nunca creram que era possível. Irmãos, isso faz parte do grande pecado que eu falei ainda há pouco. É não crer que Jesus é capaz de fazer o que ele disse que ia fazer. Será que ele vai dizer: ele era uma luz que brilhava, uma tocha viva? Será que ele vai dizer assim: ele fluía rios de água viva, e uma fonte, irmãos, é algo que você não pode parar. Uma fonte é algo que não seca, não tem jeito, você não consegue tampá-la. Uma fonte de água viva jorra, e quanto mais jorra, e vai jorrando. Isso é uma fonte boa, isso é uma fonte de Deus, é uma fonte de cura, vai saindo, vai tocando, vai curando, vai abençoando, essa é a missão da sua vida, é a minha missão, é tornar esse mundo melhor, não somente torná-lo melhor, é ser uma bênção, para que o mundo saiba que existe uma solução para o problema dele. Qual é a resposta de Deus, querido, para esse mundo? Qual é a resposta de Deus para esse mundo louco? Esse mundo que debocha, que escarnece das coisas de Deus. Qual é a resposta, irmãos, para esse mundo que dá as costas para Deus, para tudo que se chama Deus? Você acha que essa resposta virá num terremoto, num trovão, num relâmpago? Não, a resposta para esse mundo vem através de mim, de você, de gente cheia do Espírito Santo que jorra de Deus, que jorra para abençoar, que jorra para curar, que jorra para ser uma bênção por onde passa e não ser uma pessoa que complica. Ser alguém que abençoa, vai tocando as coisas e as coisas vão mudando, vai pisando na planta do pé e vai dizendo: aqui é terra santa, esse lugar é de Jesus, esse lugar é uma bênção. Para de amaldiçoar o João Pessoa, para de amaldiçoar o Brasil, começa a profetizar: o Brasil é de Jesus. João Pessoa é uma terra linda, João Pessoa é uma terra abençoada, João Pessoa é uma terra próspera, vai ter emprego para todo mundo aqui, vai, em nome de Jesus, vai ter saúde nessa terra. Nós repreendemos os espíritos malignos de doença, de enfermidade. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, levou as enfermidades de João Pessoa, da minha família, dos meus amigos. Comece a profetizar, comece a jorrar, jorra. Para testemunhar de Jesus, queridos, para jorrar para as pessoas, eu preciso falar com elas. Todo cristianismo que se isola não é cristianismo, é outra coisa. Todo crente que se fecha num mosteiro, num prédio de igreja, não é crente, é outra coisa. Para você contar das
das verdades de Deus, você precisa falar com as pessoas. Você precisa entrar em contato com elas, se aproximar delas. E qual é a mensagem, pastor, que eu vou falar para esse povo? Você vai falar para elas que elas estão perdidas e vão para o inferno? Não. Você vai falar para elas de quem? De você. Veja como eu sou bom, como eu sou legal, como eu sou próspero. Veja como eu estou bem. Você vai falar disso? Não. Você vai falar da sua igreja? Minha igreja é uma bênção. Você precisa da minha igreja. Eu fico até tentado a dizer que você podia fazer isso. Mas não deve falar isso. Porque isso não salva ninguém. O que você vai falar para elas? Você vai falar para elas que Jesus as ama. E que Jesus tem um antídoto para salvar a vida delas. Que Jesus tem um remédio para o problema delas. Elas não podem até ter 1000 problemas aparentes, mas todos eles decorrem de um só. É o problema delas. E qual é o problema delas? Estão distantes de Deus e precisam receber e beber dessa água que você tem. Que você é um rio que flui. Que você é um rio que brota. Mas, irmãos, qual é o problema? Ou por que será que muitos rios não fluem? Por que muitos de nós está feito um lugar seco, sem água, sem vida? Dizemos até que cremos em Jesus, que temos a vida eterna, que conhecemos a palavra, mas não temos um pingo d'água para dar para ninguém. Às vezes até nós mesmos estamos morrendo de fome, de sede. Eu creio, irmãos, que tem algumas coisas que nós precisamos considerar. Eu quero só mencionar algumas que me vêm ao coração. A primeira delas, eu creio, que é um tipo de entulho que infelizmente tem na vida de muitas pessoas. Chama-se vida dupla. O diabo tenta nos convencer de que nós podemos viver uma vida dupla. Que nós podemos ser uma coisa no meio dos irmãos e uma outra coisa no privado. Podemos ser algo no público, para inglês ver, para as pessoas verem, para consumo externo. É a minha imagem. Mas lá no meu íntimo, na minha privacidade, eu sou o que eu quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. É o diabo que tenta nos convencer disso. É o diabo que tenta dizer a você, olha, você pode fazer suas orações, você pode crer na Bíblia. Mas a sua vida particular, você não tem que dar contas a ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso. Aquele relacionamento amoroso, escondido, adúltero, promíscuo que você tem, a ver com isso, não é sua vida. Posso ser uma coisa na minha casa, com a minha família, mas posso ser uma outra coisa com os amigos. Vamos ser um entulho que impede, que entope a sua vida de frutificar, de jorrar água para trazer vida. Isso começa a fazer o contrário, a gerar morte. Pessoas com vida dupla. A minha vida religiosa não tem nada a ver com a minha vida profissional. Eu posso mentir, enganar, fazer qualquer coisa, mas no domingo eu estou na igreja e vou lá fazer a minha parte. O nome disso chama-se engano. Não vos enganeis, diz a palavra de Deus, querido. Joga fora esse entulho, arranca hoje. Sabe de uma coisa? Não brinca com essas coisas, porque essas coisas podem matar. Quando Jesus disse, se o teu olho te faz tropeçar, Ele não disse, ora pelo teu olho para ele ficar bom. Ele disse, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz tropeçar, Ele não disse, ora pela tua mão. Ele estava dizendo, claro que Jesus não estava fazendo a apologia da mutilação dos corpos da gente, não é isso. Jesus estava dizendo, não brinque com isso, porque isso pode matar você. Ele disse, é melhor andar manco, sem olho no reino dos céus, do que tendo essas coisas ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Irmãos, não é brincadeira. Não tenha vida dupla. Sua vida precisa ser transparente diante de Deus, por isso que nós valorizamos tanto discipulado aqui nessa igreja. Discipulado protege você, livra você de se meter nesses lugares escuros e permanecer lá. Não permaneça em lugares escuros. Traga a luz de Jesus nesses ambientes. Quem crê, diga amém. Amém. Outro entulho que tem impedido essa água de jorrar é a imoralidade. Irmãos, o diabo está convencendo muita gente que imoralidade é normal.
de que jovens podem fazer sexo com quem quiser, porque são jovens, são cheios de vida, e tudo bem, e isso é assim mesmo. Não é. Não faça isso. Isso pode matar você, querido. Homens e mulheres promíscuos. Irmãos, e cada vez mais nós vamos ouvir cada aberração que você vai tinir os ouvidos. Esses dias eu vi uma notícia de que foi feito um casamento entre 2 homens e um cachorro. Um casamento. É claro que isso não é casamento. Você pode até chamar, mas não é. Você vai ver coisas horríveis nos próximos meses. Porque a tendência do diabo é essa mesmo, é matar, roubar e destruir. Mas você não precisa entrar na conversa do capeta. Você e eu podemos ter uma vida santa. Você e eu podemos ter uma vida com Deus. Você pode ter uma vida marcada pela pureza, pela santidade. Nós vamos falar nessa igreja até Jesus voltar que nós somos santos porque Ele deseja que eu seja santo, e você pode ser santo se você tiver o Espírito Santo em você, e se de você flui rios de águas vivas. Você é capaz de vencer o pecado, você é capaz de ser santo como Jesus é. Eu fosse você, eu tinha dado mais um aplauso, só um aplauso para Jesus daqui a pouco. Sansão, querido, Sansão foi um homem que tinha tudo para dar certo, mas ele arruinou sua carreira, sua vida, porque era um homem imoral, um homem impuro e obstinado nas coisas pessoais, e ele terminou destruindo a sua vida e a vida do seu povo. E o terceiro entulho, irmãos, eu tenho profetizado isso aqui, eu tenho falado sobre isso aqui, e eu vou falar de novo, para você não ser enganado por esse falso Deus, chamado o Deus Eu. O Deus Eu está levando muita gente para o inferno. É o eu que diz, tudo vale para mim, se me faz bem, eu tenho o direito de ser feliz. Eu vi um pastor dizer um dia desse, isso é legal, você nasceu pobre? Bom, então você tem o direito de ser rico, vai lá e assalta um banco. Você acha que é direito de ser feliz? Então, se direito de felicidade, vai lá e assalta um banco. Tudo vale pela felicidade. O Deus Eu, irmãos, sentou no trono de Deus. Afastou Deus e fala, sai daqui, Deus, eu que comando minha vida. No máximo, eu vou deixar Deus me abençoar. Eu vou lá na igreja, eu vou lá na célula, eu vou lá nos cultos, eu quero a bênção de Deus. Agora, mandar na minha vida, não. Eu que decido o que fazer. É o Deus Eu funcionando. Sabe, o perigo desse Deus maior é porque ele é dissimulado. Ele é sutil. Ele é religioso. Ele tem cara de piedade. Ele parece ser legal, mas ele é tão demônio quanto qualquer outro. E você precisa decidir remover esse Deus da sua vida, porque ele é um falso Deus. Quem comanda a minha vida e a sua tem que ser o Senhor e a sua palavra, e não apenas deuses falsos desse tempo. Não se conforme com a falta de água no seu rio. Não se conforme com a falta de rios que fluem do seu interior. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. A missão da sua vida e da minha vida, irmãos, é ser uma bênção para essa geração, é ser uma bênção para o meu próximo, é ser uma bênção para os meus irmãos, é ser uma bênção para os meus amigos, é ser um rio que flui. Mas como é que a água flui? Como é que a água jorra? Como é que do seu interior pode fluir rios de água viva? Nós poderíamos passar aqui a noite toda falando sobre isso. Mas eu queria só escolher 2 maneiras pelas quais a palavra de Deus nos ensina a sermos como esses rios que fluem, rios de água viva. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 21, versículo 16. O povo de Israel estava sem água. E Deus fala para Moisés e diz assim, versículo 16, ele diz, reúna o povo e eu lhe darei água.
Reúna o povo e eu lhe darei água. Irmão, escute isso, olhe para mim agora. Você não vai ver na Escritura Deus derramando do seu Espírito de forma abundante, sem que o povo esteja reunido, sem que haja multiplicação dos irmãos. É claro que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre pessoas para tarefas específicas e se retirava, mas mesmo no Antigo Testamento que fala sobre a vinda do Espírito Santo em Joel, ele diz, eu derramarei do meu Espírito sobre alguns, não, ele diz sobre toda a carne. No dia de Pentecostes havia 120 irmãos naquele cenáculo. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar quando o Espírito Santo veio e foi derramado sobre eles de uma maneira poderosa. O Espírito Santo está sempre vindo aonde tem unidade. O Espírito Santo sempre vem aonde tem pessoas que estão buscando por Ele, que estão cavando o poço. Irmãos, nesse texto o Senhor diz, reúna o povo e eu vou derramar água sobre eles. Sabe por que a gente faz vigília aqui? Sabe por que a gente reúne o povo para orar? Porque quando a gente faz isso e começa a clamar, Deus vem e derrama água sobre eles. Quem crê, recebe, diga amém. E então Israel cantou, diz assim, versículo 17, e cantou essa canção, brote água, ó poço, cantem a respeito do povo, do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Olha o que Deus está falando aqui para nós. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer fluir em rios de água viva? Se reúna com o povo de Deus. Encontrei esses dias um irmão, pastor, eu sou cristão, mas eu não quero negócio com igreja, não. Eu sou crente em casa, eu assisto os cultos, eu leio minha Bíblia, faço minhas orações. Que bom que ele faz as orações. Mas não existe enchimento do Espírito Santo numa carreira solo. O cristianismo não é uma carreira solo. Nós precisamos clamar a Deus juntos, porque Deus diz, reúna o povo e eu lhe darei água. Reúna o povo e clame, eu vou derramar água sobre vocês. Reúna o povo e clame, eu vou profetizar. Que nessa noite, em nome de Jesus, na sua vida, e na vida da sua família, e da sua célula, e da sua rede, e da sua supervisão, Deus vai derramar água sobre o sedento. Mas quem está sedento, quem está com fome, o Espírito Santo vem aonde ele é esperado. O Espírito Santo vem aonde se clama por ele. Por isso que a Bíblia diz, clame, reúna o povo, profetize, cavem, líderes, cavem. O texto diz que os líderes usaram o que eles tinham. Olha o que eles tinham. Cavaram, os líderes cavaram e os nobres abriram os poços com cetros. O que significa cetro? Poder, autoridade. Você foi investido em autoridade? Use a sua autoridade para cavar um poço de águas vivas na sua casa, na sua célula, na sua vida. E com cajados, o que é cajado? Um instrumento do pastor. Deus deu a você um instrumento pastoral. Deus deu a você autoridade. Portanto, é hora, líderes, de empenharem a sua autoridade, e empenharem o poder que lhes foi investido e a unção que está sobre vocês, para serem os primeiros a cavar o poço na sua célula, para serem os primeiros a cavar o poço na sua casa, para serem os primeiros a cavar o poço na sua cidade. Quem entendeu isso? Ser cheio do Espírito Santo tem sempre a ver, irmãos, com estar em unidade. Tem sempre em estar em submisso uns aos outros. Paulo nos ensina isso. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Alguns acham que ser cheio do Espírito Santo é só naquele dia que vem uma língua de fogo e cai sobre ele, ele cai esperneando no chão e grita para lá. Quando o Espírito Santo vem, ele faz do jeito que ele quer. Ele não pede licença a você para fazer. Ele é soberano. Mas Paulo nos dá aqui uma advertência. Eu quero terminar com isso. E ele diz, você quer ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5,18 diz o quê? Não se embriaguem com vinho, em que há devassidão ou que há confusão, mas encham-se do Espírito Santo. De que maneira? Falando entre
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se junte com o povo de Deus, reúna o povo e comece a falar entre vós. Não, tem gente que se reúne só para falar besteira, contar piada, não faz mais outra coisa na vida. Não fala das coisas de Deus. Reúne o povo, começa a cantar. Não sabe, eu não sei o que falar, começa a cantar. Você sabe cantar? Então canta. Canta, como os irmãos falaram. Tem um irmão que falou, eu cantei 7 hinos da harpa hoje. Né, irmão Pedro? Você sabe cantar? Eu não sei cantar não, canta assim mesmo. Fala entre vocês um salmo. Pega, o que foi que Deus falou com você hoje? Fala com ele, fala, diz que olha o que Deus falou comigo. Olha a minha leitura hoje, olha o meu tempo a sós com Deus hoje, olha o que Deus falou, olha que reparte doces da palavra de Deus, reparta com as pessoas com quem você está andando. Canta, salmodia. O que é salmodia? Pega um texto, um salmo e começa, bota uma música nele, pede ao Espírito Santo uma música, e sabe qual é o resultado disso? Águas começam a brotar, porque onde há unidade, onde o povo de Deus está junto, onde nós renunciamos a murmuração, a falação dos outros, o pecado, os entulhos, os impedimentos, a vida dupla, a imoralidade, o pecado, nós vamos deixando isso para trás e vamos falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E o Espírito Santo começa a descer, começa a vir naquele lugar, começa a jorrar, começa a fluir. Essa igreja é uma voz profética para essa cidade. Daqui vai surgir, vai sair muitas águas para curar. Não queremos ser melhor em nada, coisa nenhuma. Eu já sou melhor, porque Jesus já me curou, Jesus já me salvou, eu sou melhor para Ele, pronto. Nós queremos servir. Quero ser uma bênção na sua vida, meu irmão. Vamos ficar de pé.